Irmãos, o tema dessa mensagem é convertendo problemas em alegria. Eu tive muitas dúvidas na escolha das palavras desse tema, porque eu queria encontrar uma palavra que trouxesse, carregasse em si toda a ideia dessa mensagem. Pensei em transformando problemas em alegria, mas eu fui estudar o significado da palavra transformação, e ela carrega uma ideia de pegar a essência de algo que é velho e mudar essa essência para algo novo. Então não me servia. Até que encontrei a palavra conversão e vi que ela se encaixa perfeitamente com a ideia desse texto. Entre outras coisas, conversão carrega também a ideia de transformar, mas carrega ainda uma ideia adjacente, a ideia de substituir algo velho por algo novo. Então, quando falamos em converter problemas em alegria, estamos falando em descartar os problemas, tirar o foco dos problemas e olhar para a alegria. A conversão descarta o que é velho e traz o que é novo. A transformação aproveita a essência do velho para transformar em algo novo. Então a ideia dessa reflexão é pegar os nossos problemas, descartá-los e abraçar a alegria. Talvez uma boa frase para definir ou resumir essa mensagem seja: descarte os problemas e abrace a alegria. Nessa passagem nós vamos descobrir como é possível converter problemas em alegria. Segundo aos Coríntios 7, a partir do versículo 2, Paulo escreve: concedam-nos lugar no coração de vocês. A ninguém prejudicamos, a ninguém causamos dano, a ninguém exploramos. Não digo isso para condená-los. Já lhes disse que vocês estão em nosso coração para juntos morrermos ou vivermos. Tenho grande confiança em vocês, e de vocês tenho muito orgulho. Sinto-me bastante encorajado. Minha alegria transborda em todas as tribulações, pois quando chegamos à Macedônia, não tivemos nenhum descanso, mas fomos atribulados de toda forma, conflitos externos, temores internos. Deus, porém, que consola os abatidos, consolou-nos com a chegada de Tito, e não apenas com a vinda dele, mas também com a consolação que vocês lhe deram. Ele nos falou da saudade, da tristeza e da preocupação de vocês por mim, de modo que a minha alegria se tornou ainda maior. Nessa sessão de 2 aos Coríntios, Paulo destaca alguns problemas e dificuldades que ele enfrentou. Paulo, embora tenha fundado a igreja em Corinto, havia membros da igreja em Corinto que estavam fazendo acusações públicas sobre a honestidade e a integridade do apóstolo Paulo. Para além dos problemas que a igreja tem naturalmente, Paulo enfrentou uma multidão de problemas no nível pessoal. Mas em vez de lamentar e gemer e murmurar, ou até amaldiçoar o céu, ele usou os problemas que ele estava enfrentando como oportunidade para demonstrar a graça e o poder de Deus na vida dele e através da vida dele. Meu querido, se você não tem nenhum problema na vida, se você nunca enfrentou, não está enfrentando, e tem certeza de que nunca enfrentará dificuldades ou problemas na vida, então você não precisa ouvir essa mensagem, ela não é para você. Mas se você estiver enfrentando, já enfrentou, e tem certeza que vai enfrentar problemas pessoais, dificuldades financeiras,
conflitos familiares, problemas relacionais, adversidades físicas, emocionais, mentais. Então eu acho que você deve prestar atenção nessa mensagem. Ao estudarmos essa passagem da palavra de Deus juntos, é minha oração que o Espírito de Deus faça você descobrir o segredo de como converter problemas em alegria. O que nós vamos fazer? Duas coisas. Vamos olhar para esse texto de Paulo e sacar a fonte ou as fontes de problemas. Vamos passar rapidamente por isso. E vamos nos deter na segunda parte, o segredo da alegria. Então vamos primeiro às fontes de problemas. Quando eu era criança, eu adorava histórias em quadrinhos de super-heróis. Também assisti os desenhos animados de super-heróis na TV, mas eu amava o gibi. Homem-Aranha sempre foi o meu favorito de todos os tempos. Eu lembro da sensação de comprar um gibi novo, folheá-lo e lê-lo tão devagar, para não acabar a história tão cedo. Eu curtia. Além do Homem-Aranha, eu também gostava do Homem de Ferro, do Incrível Hulk. O Batman era legal, Superman também. Eu gostava de heróis com superpoderes. Por que eu gostava do Homem-Aranha? Porque ele tinha força, super força, ele era rápido, ele soltava teias dos seus punhos, ele grudava nas paredes, mas ele também, além de ser super-herói, ele tinha dramas pessoais, tinha o lado humano dele frágil. Isso tocava o meu coração. Eu estou contando isso para você porque eu tinha a fantasia equivocada de pensar nos personagens da Bíblia como super-heróis, gente que possuía superpoderes. Quando eu lia sobre esses personagens, às vezes, na minha cabeça, eles assumiam o status de super-heróis, com superpoderes. Eu costumava pensar nos personagens do Novo Testamento, Paulo, Pedro, Tiago, João, como pessoas imunes a problemas, imunes a dificuldades, a dores, a doenças, que todos nós, seres humanos, enfrentamos. Eu pensava no super apóstolo Paulo, no mega Josué, no blaster Moisés. Mas à medida que eu ia conhecendo e lendo as histórias e as circunstâncias que esses personagens bíblicos viveram, esse mito foi se desfazendo na minha mente. Eu fui percebendo que eles eram feitos do mesmo material que eu e você somos feitos. Eles eram feitos de carne e osso. Pessoas que não são imunes a problemas, a doenças, a dores, dificuldades, ansiedades, preocupações, depressões. Pessoas como eu e você. Bem, quando você volta para algumas palavras de Paulo, aí mesmo na segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, lá pelo versículo 4, Paulo mencionou: em sofrimentos, privações e tristezas, em açoites, prisões e tumultos, em trabalhos árduos, noites sem dormir e jejuns, morrendo, mas eis que vivemos, espancados, mas não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Esse era o perfil do apóstolo Paulo. Se a gente corre um pouquinho à frente, capítulo 11, a partir do versículo 23, Paulo diz: são eles servos de Cristo? Estou fora de mim para falar desta forma. Eu ainda mais. Trabalhei muito mais, fui encarcerado mais vezes, fui açoitado mais severamente e exposto à morte repetidas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. 3 vezes fui golpeado com varas, 1 vez apedrejado.
3 vezes sofri naufrágio, passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar, estive continuamente viajando de uma parte a outra, enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar, perigos dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome, sede, muitas vezes fiquei em jejuns, suportei frio e nudez. Um homem como eu e você, tão humano quanto eu e você somos, ele sabia o segredo de converter problemas em alegria. Então nós vamos dar uma olhada em 4 fontes diferentes de problemas que a gente pode sacar lá no capítulo 7, nos versículos que nós lemos. E nós vamos aprender com Paulo como converter problemas em alegria. À medida que a gente cita essas fontes de problemas, tente identificar na sua vida quais são as fontes dos seus problemas, ou do problema que você está enfrentando aqui e agora. Paulo escreveu no versículo 5, não tivemos nenhum descanso, desgaste físico é uma fonte de problemas. E aqui você também pode incluir doenças e outros problemas de ordem físicas. Você está sofrendo fisicamente hoje? Fisicamente? O corpo do apóstolo Paulo estava devastado pela dor de espancamentos frequentes, pela falta de sono, pelo trabalho duro e pesado. Algumas semanas atrás, nós pregamos uma série de mensagens recuperando a esperança perdida, e nós aprendemos que o cansaço torna qualquer homem forte em um covarde. Quando eu olho para as pessoas, hoje em dia, todos parecem tão cansados. Não apenas cansados, eu encontro pessoas exaustas. Há bem pouco tempo nós enfrentamos a Covid-19, mas há uma nova epidemia no ar, o cansaço 24. As pessoas estão cansadas 24 horas por dia. Isso é uma epidemia. Por que alguns de vocês não conseguem funcionar como deveriam? Cansaço, desgaste físico. Está doente pelo cansaço. Isso é fonte de problemas na nossa vida. Segunda fonte de problema que eu vejo nas palavras do apóstolo Paulo, versículo 5 ainda, fomos atribulados de toda forma. A ideia aqui é de assédio, perseguição. Em todos os lugares que o apóstolo Paulo ia, sempre havia aqueles que se opunham de maneira ferrenha e pública, e muitas vezes de maneira violenta contra o seu trabalho, contra as suas intenções. Você já foi alvo de palavras maldosas? Interpretações das suas palavras de maneira maldosa, cruel? Dói, não dói? Dói muito. Quando a gente é criança, a gente diz assim, o que vem de baixo não me atinge. Mas a gente fica um pouco mais maduro e a gente percebe que a verdade é, o que vem contra nós nos atinge de qualquer maneira. Podemos não sofrer tanto, mas sofremos quando somos caluniados, quando falam mal de nós, quando instigam as outras pessoas a pensarem mal de nós. O ex-presidente Getúlio Vargas, em uma carta testamento que ele deixou após o seu suicídio, escreveu dizendo, mais uma vez, as forças e os interesses contra o povo coordenaram-se e novamente se desencadeiam sobre mim. E aí ele desabafa, me acusam, insultam, não me combatem, caluniam, não me dão o direito de defesa, precisam sufocar a minha voz e impedir a minha ação, para que eu não continue a defender, como sempre defendi, o povo e principalmente os humildes. Ataques pessoais, irmãos, isso é fonte de problemas. Mas no versículo 5, Paulo ainda cita uma terceira fonte de problemas, conflitos externos.
essa expressão se aplica a circunstâncias problemáticas, coisas sobre as quais nós não temos controle. Existem apenas dois tipos de circunstâncias na vida, irmãos: aquelas sobre as quais nós não temos controle algum e aquelas sobre as quais nós podemos ainda controlar. Porque há tantas coisas que nos acontecem e tantas coisas que podem dar errado nos nossos planos, na nossa vida, coisas que nós não podemos controlar, simplesmente vêm contra nós. Nós podemos pensar em duas coisas que nós não temos controle. A primeira delas, o comportamento das outras pessoas. Quando eu era mais novo, eu era ingênuo em pensar que eu poderia me dar bem com qualquer pessoa, porque eu sou da paz, irmãos. Eu não sou o cara do mimimi, eu não sou o cara de ficar procurando problema, eu dou uma boiada para não entrar em problema, e dou 10 boiadas para continuar fora de problema, com pessoas, com relacionamento. Mas eu fui descobrindo ao longo da vida que eu posso controlar o meu comportamento, eu não posso controlar o comportamento dos outros, as expectativas dos outros, as escolhas dos outros, e muitas vezes, por escolhas de outros, eu me envolvi em conflitos, eu tive circunstâncias relacionais difíceis. O comportamento de outras pessoas pode gerar no nosso coração mágoas, brigas, desentendimentos, decepções, crueldades, falsidade, abandono, e por aí vai, conflitos externos. Comportamento das pessoas, eu não controlo, você não controla. Outra coisa que nós não controlamos, as circunstâncias da vida. Demissão, falência, endividamentos, doença, acidentes, mortes, solidão, são coisas sobre as quais nós não temos controle, acontece na nossa vida, temos um plano, seguimos o plano, mas o plano pode dar errado por conta das circunstâncias da vida. A vida é cheia de conflitos externos. Na verdade, alguém disse, a vida é o que acontece com você enquanto você está ocupado fazendo outros planos. A vida é o que acontece com você enquanto você está ocupado fazendo outros planos. Mas o versículo 5, Paulo ainda fala de medos internos. Ele fala de temores internos. Houve momentos na vida de Paulo, que Paulo temeu pela própria vida. O medo pode paralisar você. Alguém disse que o único medo que nós não podemos ter é o medo do próprio medo. Mas há tantas outras coisas que nós tememos, irmãos. Eu treino a minha mente para ter medo de menos coisas possíveis, o menor número de coisas possíveis, mas eu continuo tendo medo de cobra, eu continuo tendo medo de tempestades com rajadas de vento, medos, mas são medos que não são paralisantes da minha vida. Existe um tipo de medo que rouba a alegria da nossa vida. O medo, irmãos, é um dos estratagemas de Satanás mais eficaz. Muitas das coisas que nós tememos nunca acontecerão. Essa semana eu pensava nisso, e pensava o seguinte: se a fé é a certeza das coisas que nós não vemos, o medo é a mentira das coisas que nunca veremos. Porque existem coisas das quais nós temos medo, que nunca acontecerão na nossa vida. Então, Paulo tinha fontes de problemas. Quais são as fontes dos seus problemas? Ataques, medos, cansaço, conflitos.
Quais são as fontes dos seus problemas? Mas Paulo não fala apenas de problemas, Paulo também fala de como Deus proporcionou alegria para ele no meio dos seus problemas. Como Paulo fez isso? O segredo da alegria. Paulo mencionou todos esses problemas no versículo 5, mas antes, no versículo 4, Paulo diz assim: minha alegria transborda em todas as tribulações. Você leu isso? Eu coloquei no GAN, você leu isso? Sublinha isso no versículo 4. Minha alegria transborda nas vitórias do meu time. Coitado de mim, né? Minha alegria transborda na grande herança que aquele tio solteirão deixou para mim. Minha alegria transborda quando eu estou com os meus irmãos em Cristo. Paulo diz assim: minha alegria transborda em todas as tribulações. E depois no versículo 5 ele nomeia algumas dessas tribulações, mas no capítulo 6 ele já tinha falado a respeito disso. E no capítulo 11 ele acrescenta quantas tribulações ele viveu, e ele diz no versículo 4, minha alegria transborda em todas as tribulações. E ele prossegue revelando o segredo para converter problemas em alegria. Ele escreveu: Deus, porém, consola os abatidos. Não, irmãos, o apóstolo Paulo não era um super-herói com superpoderes, mas ele era um seguidor de Jesus Cristo, que descobriu o poder sobrenatural de Deus na vida dele e através da vida dele. O segredo de converter os seus problemas em alegria, realmente não é tão difícil de encontrar. É apenas em estabelecer um relacionamento íntimo e pessoal com o próprio Deus. Eu e Deus somos sempre maioria, você e Deus é sempre maioria. Não importa as tribulações, as lutas, os tipos de circunstâncias que você não controla, se você tem um relacionamento com Deus, você já descobriu o segredo de transformar problemas em alegria. Eu acredito que Paulo descobriu pelo menos 4 dimensões desse segredo para ter alegria transbordante em meio a problemas insuportáveis. E o primeiro deles: volte-se para Deus primeiro, quando estiverem apuros. Volte-se para Deus primeiro, quando você enfrentar problemas. Volte-se para Deus. Anteriormente, nessa mesma carta, no capítulo 1, versículo 3 e 4, Paulo diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, que nos consola em todas, mais uma vez, todas as nossas tribulações. Ele reconheceu que Deus é a única fonte confiável de conforto, de força, de consolo em tempos de tribulação. Você já deve ter ouvido a história de pessoas que estavam doentes e os médicos fizeram tudo o que podiam. Então os médicos reúnem a família e dizem assim para a família: olha, a única coisa que vocês podem fazer agora é orar. E aí no meio da família sempre tem aquele que diz assim: nossa, chegou a esse ponto. Como se a oração fosse o último recurso. Como se a oração fosse a última coisa a fazer, quando não resta mais nada, quando o cara está quase morrendo, então agora vamos começar uma campanha de oração. Mas irmãos, buscar a Deus em nossos problemas não deve ser o último recurso, deve ser o primeiro recurso, a primeira coisa a fazer. Quantos de vocês vieram de carro para o culto hoje de manhã? Levanta a mão. Muito bom. Deve ser difícil ter encontrado lugar para estacionar, não é? Já teve vez de eu vir de carro, minhas meninas eram pequenas,
Estava chovendo, deixei a Valéria e as meninas aqui na porta da igreja, e fui procurar lugar para estacionar, estacionei em frente à minha casa, e vim a pé na chuva. Quantos de vocês que vieram de carro hoje de manhã, nos últimos 30 dias, deram uma revisada no pneu step? Meia dúzia, né? Vocês simplesmente presumem, vocês acham, eu estou até lembrando disso aqui agora, eu não sei onde fica o meu pneu step, eu tenho que... Onde é que fica? Vou ter que dar uma olhada. A gente presume, a gente assume que o pneu step vai estar lá, prontinho para ser usado, calibradinho direitinho, quando a gente tiver um pneu furado. Irmãos, eu temo que alguns cristãos, sem querer, estão tratando Deus como se fosse um pneu step. Você sabe que Deus está lá, prontinho para ser usado por você, para ser solicitado por você, e você acha que Ele está disponível para ajudar você, se e quando tiver um furo na sua vida. Quando você enfrenta problemas, Deus é a sua primeira resposta. Deus é o seu primeiro recurso. Deus é o primeiro que você busca, ou Ele é o seu último recurso? O rei Davi, que também não era imune a problemas e dores, escreveu no Salmo 46, Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Deus não quer ser o seu número de emergência, irmãos. Deus quer ser o seu auxílio sempre presente na adversidade, agora mesmo, nesse exato momento. Então a ideia é, volte-se para Ele primeiro, não apenas quando as coisas ficarem difíceis, realmente ruins, e você tiver esgotado todas as suas ações, bom, agora só nos resta orar. Ore desde o início, busque a Deus desde o início, porque Ele quer ser auxílio sempre presente na adversidade. Segunda dimensão do segredo de converter problemas em alegria, procure alegria em meio aos problemas. Se você acha que só terá alegria depois de passar pelo seu tempo de problemas, então você está perdendo a alegria que poderia estar experimentando durante, em meio aos seus problemas, em meio aos seus problemas. Davi diz no Salmo 23, quando eu andar pelo vale da sombra da morte, tu estarás comigo, é no meio, é durante. Davi cantou no Salmo 94 também, quando eu disse, os meus pés escorregaram, o teu amor leal, Senhor, me amparou. Quando a ansiedade já me dominava no íntimo, o teu consolo trouxe alívio à minha alma. Observe que Davi não disse, depois que os meus pés escorregaram, eu recuperei equilíbrio e alegria. Não é depois, é enquanto. A ideia aqui é durante os meus problemas, enquanto os meus pés estavam escorregando, foi durante o momento de sofrimento, foi durante a grande ansiedade que ele experimentou a alegria do Senhor. Enquanto você está em meio à dor, você tem a escolha de se concentrar no seu problema ou procurar alegria. A escolha é sua. Em outras palavras, irmãos, o problema é inevitável, mas a miséria é opcional. Eu posso atravessar o problema miserável, ou eu posso atravessar o problema alegre. A escolha vai ser minha. Eu posso focar no problema, ou eu posso focar no Senhor. A escolha é minha.
Eu conheço e já conheci tantas pessoas que passam por momentos difíceis e a negatividade só piora a situação delas. Negatividade. Você foca em problemas ou você foca na alegria do Senhor? Na minha infância eu adorava assistir desenhos da antiga Hanna-Barbera. Quem é do tempo da Hanna-Barbera? Os desenhos da Hanna-Barbera. Faz tempo isso, né? Um dos desenhos que eu mais lembro era Lip e Hard. Lip e Hard. Lip era um leão que sempre bolava planos mirabolantes para os dois se darem bem. Hard era uma hiena, com todo o seu pessimismo, nunca acreditava que teriam sucesso. E diante das dificuldades e dos problemas, Hard sempre dizia: ó céus, ó vida, ó azar, eu sei que não vai dar certo. Lembra? Lembra? Sempre negativo, sempre vendo o lado ruim, sempre pensando: eu sei que não vai dar certo. Isso tem um nome científico, irmãos. Síndrome de Hard. Ainda não está no CID, Código Internacional de Doenças, mas alguns psiquiatras já consideram uma doença real, síndrome de Hard. Pessoas negativas o tempo todo. Isso aí não vai dar certo. Isso daí está fadado ao fracasso. Isso daí já tentamos várias vezes, não tem jeito. Esse camarada aí está perdido. Não adianta nem orar por ele, nem Jesus dá jeito nele. Gente que anda por aí com negatividade, procure alegria em meio aos problemas. Você vai ver que o copo não estará sempre vazio, ele estará sempre meio cheio e meio vazio. Tem coisa boa no meio do problema. Terceiro aspecto do segredo da alegria: confie em amigos cristãos para fortalecê-lo. Confie em amigos cristãos para fortalecê-lo. Esses dias alguém da equipe citou, nós convidamos um pastor, Leandro Saldanha, para estar conosco no aniversário da igreja. O Leandro fez uma conferência na sua igreja, e um dos temas que foi abordado lá foi: ande com gente que ora. Pensa nisso. Ande com gente que ora. Isso é segredo da vitória. Trazer para a nossa vida gente que nos influencia a buscar Deus. Quando Paulo estava sofrendo, outra maneira pela qual Deus converteu os seus problemas em alegria, foi enviando a ele o seu amigo Tito, para estar com Paulo. Olha o que Paulo diz no versículo 6: Deus, porém, que consola os abatidos, consolou-nos com a chegada de Tito. Preste atenção nessa afirmação. Deus sempre trabalha por meio de instrumentos humanos. Deus sempre trabalha por meio de instrumentos humanos. O que isso significa? Que Deus usa pessoas como instrumento de bênção na sua vida, na minha vida. Quantas pessoas só nos minutos que antecederam o culto e nos minutos iniciais do culto, quantas pessoas me abraçaram? Quantas pessoas foram ao meu encontro no gabinete e oraram por mim? Quantas pessoas me deram um Deus abençoe, um bom dia? O que é isso, irmãos? É Deus usando pessoas como instrumento de bênção sobre a minha vida. Deus usa os seus braços para abraçar alguém que sofre.
Deus usa as suas mãos para levantar alguém que está caído. Deus usa a sua boca para encorajar alguém que está enfraquecido. Deus usa pessoas para o bem de outras pessoas. Eu gosto da história do garotinho que estava assustado no seu quarto, enquanto havia uma tempestade lá fora, caindo forte, relâmpagos e trovões. Aí ele grita para o seu pai: pai, estou com medo, o senhor pode vir aqui me abraçar? O pai estava com sono, já deitado na cama, responde: não tenha medo, filho, Deus está aí com você. Depois de alguns minutos, o menino respondeu, gritando de volta: papai, eu sei que Deus está aqui comigo, mas eu preciso de alguém com pele. Faz sentido para você? A gente sabe que Deus está conosco, mas tem hora que a gente precisa de alguém com pele, que nos abrace, que nos dê um toque, um tapinha nas costas, um aperto de mão, um olhar no olho e dizer: Deus te abençoe. Na hora da dificuldade, cerque-se de amigos cristãos que vão fortalecer você. Provérbios diz: quem tem muitos amigos pode chegar à ruína, mas existe amigo mais apegado que um irmão. Um amigo é alguém que entra quando todos os outros saem. Você terá muitos conhecidos na sua vida, é o que o versículo diz. Você terá muitos amigos, muitos conhecidos na vida, mas se você tiver 2 ou 3 amigos de verdade, você é um homem rico. É um homem rico. 2 ou 3 amigos de verdade. Talvez você esteja pensando: ah, pastor, eu queria ter um amigo assim. Então tente ser um amigo assim para outra pessoa, nos momentos difíceis dela. E você então descobrirá que você tem amigos para ajudá-los em momentos difíceis. Junte-se a irmãos cristãos que vão fortalecê-lo no meio da tempestade. E seus problemas se converterão em alegria. Quarto e último, mantenha-se conectado à sua família igreja. A sua família igreja. Mesmo com todos os problemas que Paulo teve com a congregação em Corinto, ele escreveu assim: tenho grande confiança em vocês, e de vocês tenho muito orgulho, sinto-me bastante encorajado. Paulo estava distante da igreja em Corinto, mas Tito trouxe um relatório da igreja, e esse relatório serviu para encorajar o apóstolo Paulo. Por causa do encorajamento da igreja, as próximas palavras que Paulo escreveu foram: tenho grande confiança em vocês, de vocês tenho muito orgulho, sinto-me bastante encorajado, minha alegria transborda em todas as tribulações. Na versão A Mensagem, essa parte do versículo 4 é traduzida assim: a alegria me domina, mesmo com todos os problemas. Olha que ensinamento, irmãos. Você quer ouvir uma boa definição de igreja? Igreja deveria ser um lugar onde raramente se ouve uma palavra de desânimo, desanimadora. Um lugar onde raramente você vai ouvir uma palavra desencorajadora. Mas infelizmente, irmãos, não é assim. Deus planejou que a sua igreja fosse um lugar de encorajamento, de impulsionar as pessoas, de elevar as pessoas. O escritor aos Hebreus diz, versículo 25 do capítulo 10, não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros. Não deixe de se reunir com a sua igreja,
mas encorajem uns aos outros. Esse versículo diz que não devemos deixar de nos reunir como igreja, com outros crentes. Em outras palavras, devemos permanecer conectados à família de Deus. A razão pela qual nos reunimos, de acordo com Hebreus 10, 25, é para nos encorajar, é para fortalecer um ao outro. Eu gostaria de poder dizer que a igreja é um lugar onde raramente você vai ouvir uma palavra desanimadora, mas eu não posso mentir para você, eu não quero enganar você. Infelizmente, frequentar a igreja pode ser uma experiência nada encorajadora, não por causa da igreja como um todo, mas por causa de alguns no meio da igreja, que tem uma palavra maldita na boca, que tem uma palavra negativa na boca, que tem um espírito crítico de tudo que é feito, de tudo que é falado, de qualquer iniciativa nova. Você sai daqui e encontra um irmão desse por aí, você diz, nossa, que culto, né? Ele vai dizer, mas o som estava tão alto. Irmão, há alguém hoje aqui que está precisando desesperadamente de um abraço seu. Há alguém aqui que você não sabe nem a história, que estava precisando desesperadamente daquele bom dia que você deu para ele, apertando firme a mão dele, olhando bem nos olhos dele. Por quê? Porque ele está enfrentando uma crise tremenda. Ele veio buscar encorajamento na igreja, e Deus usou você para ser esse encorajamento na vida dele. Às vezes esse culto pode ser a última tentativa que ele está fazendo de se levantar, porque ele está caído, e ele precisa do seu apoio, e Deus vai usar você. Vamos fazer desse ambiente, dessa igreja, um lugar de encorajamento, de impulsionar as pessoas. Isso me faz lembrar a história do homem que acordou numa manhã de domingo e disse à esposa, eu hoje simplesmente não vou à igreja. Você vai e leva as crianças, porque eu estou cansado de apanhar naquela igreja. Ninguém é amigável comigo e eu simplesmente não ganho nada com isso. Não vou à igreja. A esposa disse, olha, eu acho que você deveria levantar da cama e ir para a igreja. Ele disse, por quê? Me dê 3 boas razões para eu ir à igreja. Ela disse, número 1, a Bíblia diz que devemos manter o hábito de frequentar a igreja. Número 2, eu e as crianças precisamos que você dê um bom exemplo para nós. E número 3, você é o pastor. Aí eu me levantei, quer dizer, aí o pastor se levantou. Ou talvez você seja aquela pessoa que precisa do abraço. Talvez você seja aquela pessoa que precisa do tapinha nas costas. Talvez você seja aquela pessoa que precisa do boa semana, Deus te abençoe, vá com Deus. Conecte-se à igreja. Deus está chamando você para ser encorajado, e Deus está chamando você para encorajar outros. Eu acredito que a melhor maneira de receber encorajamento é dar encorajamento, porque o encorajamento sempre volta para você, sempre volta para você. Essa é a coisa incrível do poder de Deus, irmãos, na nossa vida. Se como cristãos, nós não estamos imunes aos problemas da vida, talvez alguém possa pensar, então, qual é a diferença? Se eu sofro como o incrédulo sofre, qual a diferença entre você e o não cristão?
sobre a sua vida repousa o poder de Deus. Está disponível para você. Para quando você enfrentar os mesmos problemas, as mesmas dificuldades que todo mundo enfrenta, você tem uma força extra a seu favor. Você acha que eu estou fantasiando? Você acha que eu estou fazendo ficar muito cor-de-rosa a coisa? Então eu vou te dar um exemplo vivo. O nome dele é José, José do Egito. José no Antigo Testamento, espancado pelos seus irmãos, problema. José no Antigo Testamento, vendido como escravo, problema duplo. José no Egito, passou um tempo na prisão por um crime que não cometeu, problema triplo. Durante tudo isso, José manteve o seu foco em Deus. E ele encontrou alegria em meio aos seus problemas. E no final da história de José, no capítulo 50 de Gênesis, ele diz aos seus irmãos: é verdade que vocês planejaram aquela maldade contra mim, mas Deus mudou o mal em bem, para fazer o que hoje estamos vendo, isto é, salvar a vida de muita gente. Então, meu irmão, quando você passa por problemas, mas você atravessa os problemas com dignidade, com força, com fé, com o coração confiante em Deus, isso se transforma em bem, para salvar muitas pessoas através do seu testemunho. José não olhou para os espinhos, ele olhou para a rosa. Ele não se concentrou nas nuvens negras, ele procurou o lado bom do problema. Ele nunca parou de fazer limonada com os limões que a vida jogava contra ele. E você? Você está permitindo que Deus converta seus problemas em alegria? Pessoas cansadas, pessoas amarguradas, costumam zombar de quem tem uma mentalidade de poliana. Já ouviu falar disso? Mentalidade de poliana. Poliana é uma personagem de uma série de livros que conta a história de uma menina órfã, de 11 anos, órfã de pai e mãe, que foi morar com uma tia rica e muito severa. Poliana joga o jogo chamado jogo do contente. E ela explica o que é o jogo do contente. O jogo do contente consiste em encontrar alegria em qualquer situação. E ela diz: se coisas ruins acontecem, o jogo fica mais divertido. E ela continua: eu tinha pedido uma boneca de Natal, mas na caixa de donativos da igreja, em vez da boneca, veio um par de muletas. Papai, que era um missionário, explicou que eu deveria ficar contente por não precisar usar as muletas. Para a filha não ficar triste de não ter recebido a boneca, pelo contrário, recebeu 2 muletas, o pai ensina a menina a jogar o jogo do contente. E ela via alegria em qualquer situação, por mais difícil que fosse, ela sempre encontrava algo para se alegrar. E a história dela vai dizendo como ela influenciou a casa onde ela vivia, a vizinhança e toda a pequena cidade em que ela foi morar. Alguém que procurava alegria em meio a problemas. Você consegue imaginar como a nossa vida mudaria se simplesmente a gente começasse a focar na alegria do Senhor, ao invés de nos nossos problemas? Eu oro pela nossa equipe ministerial, eu oro pelos líderes de célula, e uma oração recorrente que eu faço é: Senhor, enquanto eles cuidam dos teus assuntos, cuida dos assuntos deles. Enquanto eles cuidam da tua família, cuida
da família deles. Meu querido, o foco deve ser em Deus e nas coisas de Deus. Enquanto mantemos o foco em Deus, Ele converte os nossos problemas em alegria, Ele guarda a nossa família, Ele abençoa a nossa vida. De uma outra maneira, Jesus diz que devemos buscar alegria no meio dos problemas. João capítulo 16, versículo 33. Nesse mundo, vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo, alegria, gozo no coração de vocês, porque eu venci o mundo.